falaremos sobre o desarmamento e o que ele acarretou para o país. O desarmamento foi uma forma do governo petista de desarmar a população brasileira e prejudicar a mesma. Nessa foto, podemos ver o excelentíssimo presidente Jair Messias Bolsonaro, na época que era deputado federal, defendendo a posse de arma para o trabalhador de bem. Está escrito no banner: entregue sua arma e os vagabundos agradecem. É isso mesmo, os marginais agradecem quando você entrega seu armamento e se volta ao Estado. Muitos cidadãos que acabaram entregando suas armas para ganhar a mixaria de 400, 500 reais nessa faixa. E armas que tinham história, igual Colt M1911 da Segunda Guerra Mundial, entre outros. Eu até cheguei na época da campanha a ver um senhor de idade entregando a sua arma, que era uma Colt da Segunda Guerra Mundial. Muito complexo, mas o desarmamento acarretou mais violência no Brasil. Na imagem a seguir, podemos ver o território brasileiro em vermelho. E nesse censo mostra justamente o quê? Que o Brasil é mais violento que todos esses países juntos, que são Estados Unidos, Canadá, Rússia, a maioria dos países da Europa, entre outros. E muitos desses países, onde o Brasil é até mais violento que eles, são países que têm armamentos, igual a Rússia, Estados Unidos, Canadá, são países onde a população pode se armar e pode se defender, seja contra um criminoso ou seja para possuir armas para caça, entre outras coisas. O Brasil está entre os países mais violentos do mundo e desarmar a população só acarretou o aumento disso. Por quê? O criminoso, como sabe, quando a população está desarmada, ele vai agir livremente para praticar seus crimes contra a população e contra o cidadão de bem. Nessa tabela podemos ver a posição do Brasil no ranking de violência mundial. O Brasil é o 10º país mais violento do mundo e que tem mais homicídios no mundo. Como podemos ver, o desarmamento acarretado pelo PT só prejudicou o cidadão de bem, porque depois do desarmamento a violência só aumentou. O que todos têm que saber é que ninguém é obrigado pelo Estado a possuir uma arma de fogo ou mesmo uma arma para sua defesa, seja ela branca ou de fogo. Você tem que saber o que você quer e você tem que ter o seu direito de se defender e não deixar o Estado te impedir da sua defesa. Porque, como podemos ver nessa charge, proibido o porte de armas e 2 terroristas rindo. O que temos que saber é que marginais não respeitam a lei. Quando o governo petista colocou o desarmamento, muitos marginais, sem dúvidas, que não vão respeitar a lei e não vão seguir o critério da lei, o mérito da lei. Isso que temos que ter em mente. Marginal não segue lei, o cidadão de bem que foi enganado pelo governo que seguiu a lei. Podemos ver nessa foto um banner do Bolsonaro: todo desarmamento precede uma ditadura. É justamente isso. Partidos corruptos desarmaram a população para poder roubar livremente sem ser impedidos. Por isso que os partidos desarmaram a população e o PT desarmou a população. Mesma coisa que aconteceu na Venezuela, com o Nicolás Maduro desarmando a sua população. E o que acontece na Venezuela hoje em dia? O que acontece é o descaso com a população, a corrupção acarretada contra a população, também a maldade do governo contra a população, porque eles estão justamente desarmados, não podem se defender. Então todo desarmamento é acarretado uma ditadura. Vimos isso na Segunda Guerra Mundial e estamos vendo isso justamente no século XXI em alguns países pelo mundo. O cidadão tem que saber que a legítima defesa é um direito dele poder se defender, defender o seu território e defender aquele que o mesmo ama. Os governos anteriores do presidente Jair Messias Bolsonaro pregaram o desarmamento, mas o próprio governo petista não conseguiu prover segurança à população, não conseguiu prover respeito à população, e o mesmo se acarretou em escândalos de corrupção. É eles que querem falar para você se desarmar, é eles que querem falar o que você tem que fazer ou não. Quem tem que seguir os seus conceitos é você, claro, perante a lei. Decretos do atual presidente Jair Messias Bolsonaro estão facilitando a posse de arma de fogo para os trabalhadores de bem, o cidadão de bem em geral, que queira
ter a sua posse de arma de fogo para a defesa da sua casa ou mesmo defesa da sua propriedade. A mídia tenta imputar dizendo que todos são obrigados a comprar armas, mas não é assim. Compra o armamento quem quer e é uma escolha da pessoa.